Esse periculum in mora, que é o perigo na demora, periculum in mora, que é o perigo na demora, nada mais é do que o dano. Eu tenho que demonstrar nesta cautelar que existe o quê? Um dano. Existe um dano. Dano cuja origem é aquele direito que está ameaçado. E, veja bem, como existe esse dano, como existe o risco do dano, eu não posso aguardar o trâmite da ação inteira, da cautelar inteira, eu não posso aguardar o trâmite da ação principal inteira, anos e anos, para ter o meu direito protegido. Então eu tenho o periculum in mora. Demonstrados esses dois requisitos cumulativamente, eu tenho uma cautelar. Se estiver prevista no código, é uma cautelar típica. Se não tiver, não tem problema, ela é atípica. Ela é atípica. Só que dentro desta cautelar, eu posso apresentar um pedido liminar. Medida cautelar com pedido liminar. Liminar expressa urgência. Só isso, expressa urgência. É isso que significa essa liminar. Expressa urgência. O juiz, para conceder essa liminar, pode ou não exigir caução, uma garantia. Claro, se a cautelar envolver patrimônio, fatalmente ele vai exigir essa garantia. Se for uma questão pessoal, como separação de corpos, não. Mas ele pode exigir caução para a concessão dessa liminar, que expressa, repito, urgência. Vejam, meus amigos, nós temos aqui algumas considerações apenas sobre teoria geral das cautelares, mas são considerações importantes. Eu espero que isso sirva de estímulo para que você estude mais, para que você vá buscar na doutrina, para que você entenda que esse tema é muito interessante e que nos ajuda muito, que tem aplicação imediata, embora tenha um caráter, uma carga subjetiva. Se você ficou com dúvida, está com dúvida, não tem problema. Você vai mandar um e-mail para mim, vai mandar. E eu vou dar o endereço agora que você está vendo aí. provafinal@lfg.com.br. Não anotou? Pegou a caneta agora? provafinal@lfg.com.br é o e-mail para você tirar dúvidas sobre esse tema do dia. E eu ainda tenho um convite. Visite o site da rede LFG, www.lfg.com.br, e você tem ali inúmeras informações, artigos elaborados por professores importantes, só questões que vão colaborar com a sua formação e com o seu estudo. Ok? Próximo bloco já está chegando. Pergunte ao professor. Perguntas incríveis. Você vai acompanhar comigo, não vai? Então espero você daqui um segundinho. Muito bem, olha só, segundo bloco. Esse bloco eu gosto muito mesmo, porque é o contato que o aluno tem conosco. Pergunte ao professor. Você vai acompanhar a pergunta comigo, olha o que você vai fazer. Você vai acompanhar a pergunta comigo e depois nós vamos responder juntos. Combinado? Vamos lá, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Professor, o que é poder geral de cautela? Você está vendo? Olha que pergunta interessante, olha que pergunta importante. O que é poder geral de cautela? De certa forma, já toquei nesse assunto no primeiro bloco. O poder geral de cautela é dado ao juiz. O juiz tem esse poder. O juiz tem o poder de verificar, num caso concreto, se é mesmo uma situação de cautelar ou não. O juiz tem o poder de verificar se é ou não uma medida assecuratória, mesmo que aquela cautelar não esteja prevista no Código. A questão dos poderes do juiz era uma questão muito importante no nosso mundo jurídico, é muito importante na questão processual envolvendo o nosso país. Até que ponto o juiz tem poder dentro de um processo? E saiba, você também percebe isso, que com o passar do tempo, esses poderes são ampliados.
ampliados, porque isso é fruto de um Estado democrático de direito. Se você imaginar que nós vivemos durante tantos anos numa ditadura com poder centralizado, qual é a tendência do poder centralizado? É tirar o poder do juiz. Tirar o poder do juiz. E esse poder acaba, o Estado acaba criando normas que engessam, normas que diminuem o poder do juiz, é claro, porque o interesse do Estado centralizador é o quê? A existência de leis firmes, de leis rígidas, que sejam cumpridas compulsoriamente. A manifestação de um juiz fora desta lei não interessa a este poder. No entanto, veja bem, quando estamos no Estado democrático, não precisamos ter leis tão rígidas. Há então a possibilidade do juiz analisar aquele caso concreto e atender à vontade das partes, à necessidade das partes naquele caso concreto. Isso faz então com que o juiz tenha um poder maior, um poder de interpretação, que o juiz tenha um poder de aplicação, por analogia, até se for o caso da lei. E não são poucos os casos que a gente vem acompanhando na imprensa, na televisão, de situações em que os juízes proferem decisões que parecem até que contrariam a lei, mas na verdade não contrariam a lei, é uma questão de interpretação. Vamos pegar, até para exemplificar esse poder geral de cautela, imagine um casal de homossexuais, não é? Onde há necessidade da propositura por um deles de uma medida cautelar de separação de corpos. Se nós formos analisar a letra fria da lei, não é possível isso. Não é possível, não obstante a decisão do STF, não é possível. A letra fria da lei. Mas eu não posso analisar a letra fria da lei. Eu não posso ter a lei nas minhas mãos como se fosse um manual de instrução. Se for necessário que todos aqueles que participam de um processo, seja um advogado, seja um juiz, seja um promotor, sejam as partes, se for necessário que se olhe para o processo de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma menos burocrática. Então o juiz, diante de um caso desse, de uma separação de corpos, onde tem um casal de homossexuais, ele tem o poder geral de cautela, ele tem o poder do quê? De acautelar, de proteger as partes. De proteger as partes. Esse poder ele tem, essa liberdade ele tem. E se tem uma coisa que o direito tem que preservar, é a nossa liberdade. É a nossa liberdade. E se o juiz não tivesse esse poder geral de cautela, essa liberdade seria muito limitada. Seria muito limitada. Então isso que é o poder geral de cautela, é o poder que o juiz tem de conceder medidas cautelares, mesmo que não estejam previstas na lei, medidas cautelares que visem assegurar a vontade das partes. Entendeu isso? Veja que tem um cunho um pouco filosófico nessa história. A gente não está muito acostumado muitas vezes a ouvir isso, mas é importante, faz bem. E o direito é isso. E o direito é isso. Num exame de ordem, num concurso público, a pergunta vai ser: o juiz tem poder geral de cautela? Tem. Por quê? Porque ele tem o poder de assegurar direitos, ele tem o poder de proteger as partes, mesmo que não tenha uma cautelar específica no Código. No dia a dia, ficou fácil de entender. Quando você se depara com um caso concreto, o juiz tem esse poder, tem essa liberdade. Ok? Viu que pergunta interessante? Viu mesmo? Vamos à segunda pergunta. Vamos ver? Acompanhe comigo aqui. Professor, existe ação cautelar sem liminar? Existe ação cautelar sem liminar? Bom, então vamos lá. Primeiro passo. Cautelar é ação, como falei bastante no primeiro bloco, e você prestou atenção, ou anotou até. Cautelar é uma ação. Liminar é um pedido dentro de uma ação. Liminar é um pedido que eu faço dentro desta ação cautelar. Então você vai promover uma medida cautelar com um pedido liminar. Olha, medida cautelar com pedido liminar.